Esta é a aula 9, Irrigação por pivô central, ministrada na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Pivô central é uma tubulação metálica, uma linha lateral suspensa, onde estão instalados os aspersores. Essa tubulação gira ao redor de uma estrutura fixa, o ponto pivô, e gerando uma irrigação uniformemente distribuída sobre uma grande superfície circular. Este slide mostra uma grande concentração de pivô no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que é uma região semiárida e que tem grande quantidade de pivô. Esses pivôs, eles ocorrem em áreas concentradas, demandando uma grande quantidade de água e de energia. Enquanto que os sistemas de irrigação do tipo aspersão e gotejamento ou microaspersão constituem de partes como sistemas motobomba, tubulações, emissores, e esses sistemas são montados e instalados na propriedade. O sistema de pivô central constitui uma máquina agrícola. Essa máquina agrícola, que é o pivô, são produzidos por empresas e que fabricam esses sistemas e vendem para os agricultores de acordo com a necessidade de cada projeto. O pivô central foi inventado em 1948 e patenteado em 1952 no estado do Colorado, nos Estados Unidos, por Frank Zimbach. O pivô girava acionado por mecanismos de pistões movidos hidraulicamente pela água. Hoje, são movidos por motores elétricos colocados nessas torres. Em 1954, o evento foi vendido para a empresa americana Vale, localizada no estado do Nebraska. Em 1958, outra empresa, a Lindsay, também iniciou a fabricação de pivôs e atualmente divide a liderança do mercado mundial de pivôs com a Vale. No Brasil, existem fábricas subsidiárias de ambas as empresas, sendo a Valmont, marca Vale, em Uberaba, e a Lindsay, marca Zimatic, em Mogi Guaçu, São Paulo, além de outras menores como a Fokin, no Rio Grande do Sul, e a Krebs, em Valinhos. Essas duas são brasileiras. Estima-se que o mercado brasileiro seja da ordem de 800 unidades por ano. A irrigação por aspersão, especificamente por pivô central, aqui marcada em azul claro, ocupa grande área no Brasil, principalmente na região sudeste. Esse gráfico mostra a evolução da irrigação no Brasil, que cresce a uma área média de cerca de 4% ao ano. E aqui em azul claro, são as áreas com pivô central. Hoje, esse crescimento é de cerca de 100 mil hectares por ano, aproximadamente. Tem grandes áreas irrigadas por pivô central, essa é uma delas, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, mostrando uma imagem aérea com grande concentração de pivôs. Esses pivôs têm áreas, em geral, de 60 a 120 hectares. E essas são as áreas irrigadas com pivô central no município de Casa Branca, no estado de São Paulo.
A grande aceitação do sistema de pivô central se deve às vantagens que esse sistema apresenta. O pivô central tem grande simplicidade de operação por ser automatizado. Todo esse sistema é operado com um simples painel de controle que pode ser ligado e desligado e complementadas as operações do sistema presencialmente ou remotamente, utilizando, por exemplo, um comando de um telefone celular. Consequentemente, tem uma necessidade mínima de mão de obra. Precisa somente de um operador para funcionar o sistema. O pivô central tem uma grande flexibilidade operacional. Ele pode irrigar a área total ou parte da área. Pode irrigar no sentido anti-horário ou no sentido horário. E pode aplicar lâminas de água de diferentes magnitudes. E pode até operar num sistema de agricultura de precisão ou irrigação de precisão, aplicando lâminas de diferentes valores, se esse sistema for acoplado com um módulo de irrigação em taxa variável. O sistema adapta-se a terrenos planos e ondulados de até 20%. Pode-se aplicar fertilizantes via água de irrigação. E consegue irrigar de forma localizada, desde que plantado em círculos. Então, nós vamos ver nessa aula uns tubos de descida que se faz uma irrigação praticamente semelhante à localizada, próxima, se aplica a água próxima da linha das plantas. Esse sistema apresenta alta uniformidade de aplicação de água, atingindo elevada eficiência de irrigação e, consequentemente, atingindo altas produtividades com baixo consumo de água. No sistema de irrigação se atinge eficiência, no sistema de irrigação por pivô central se atinge eficiências próximas do sistema de irrigação localizada de 90% a 95%. Como desvantagens, o sistema de pivô central irriga áreas circulares. Se perde cerca de 20% da área irrigada. A intensidade de aplicação é elevada no final da lateral, que pode acarretar escoamento superficial. E apresenta custo elevado em relação a outros sistemas. Os vários componentes, como as torres, eleva os custos do sistema de aspersão. O sistema de pivô central tem as seguintes características. Uma estação de bombeamento, que pode ser junto ao pivô, no ponto central do pivô, ou no local remoto, como representado nessa figura. Essa estação de bombeamento, que pode ser elétrica, ou acionada eletricamente, ou por motor a diesel, é colocado junto a esse manancial, e essa água é bombeada através de uma adutora que chega até o ponto central da área irrigada. Essa área, então, alimenta essa tubulação, é suspensa por torres. Então, essa primeira torre, ou a torre do pivô, em que se faz o círculo de rotação, e
Entre torres existe esse intervalo denominado de vão entre torres. Esse vão entre torres depende da declividade do terreno e também da altura dessa tubulação sobre o terreno, que varia de 2,5 até 5 metros de altura. Os emissores podem ser colocados abaixo da tubulação ou, nesse caso, eles estão acima da tubulação. São os aspersores ou emissores que fazem a aspersão da água. Na última torre existe um trecho de tubulação que é suportado somente pela última torre. É denominado de vão em balanço, ou simplesmente balanço. Na extremidade do pivô pode-se colocar um canhão para aumentar o raio de alcance do pivô e, consequentemente, aumentar a área irrigada. Então, essas torres são aqui representadas nesse círculo e a tubulação elevada. O sistema faz esse sentido horário ou sentido anti-horário. Vemos aqui as rodas das torres percorrendo esses círculos e que esses círculos externos têm perímetros maiores do que o círculo interno. Consequentemente, a velocidade da última torre é muito maior do que a velocidade da primeira torre. A vazão do sistema depende do tamanho da área irrigada. A água deve ser de boa qualidade e suficiente para alimentar então o pivô. Essa aqui é a estação de bombeamento. Geralmente os sistemas de pivô têm estações de bombeamento grande. É um sistema motobomba com boa capacidade, principalmente nos sistemas maiores que irrigam de cerca de 60 a 120 hectares. Essa é uma bomba elétrica, aqui o motor, uma bomba, e essa é a tubulação adutora, que vai levar água até o centro do pivô, nesse ponto, dessa torre central. Então, essa tubulação vem enterrada, porque o sistema faz esse movimento de rotação, não pode encontrar obstáculos. Então, essa torre saindo no centro do pivô, este é a primeira torre, a segunda e assim sucessivamente. Essa é outra representação do sistema menor. E aqui está o painel de comando do sistema. Existem grandes variedades de pivô e, inclusive, alguns que são rebocáveis. Esse aqui é um sistema rebocável que é alimentado por mangueira. Essa mangueira vem para essa torre central. E aqui tem um sistema de rodas, né, que pode elevar esse pivô, coloca num trator e ele pode ser transportado para outra área. Logicamente que esses sistemas são menores, não são sistemas muito grandes, para possibilitar a movimentação de uma área para a outra. É um sistema pouco comum, ele é caro, deve ser reforçado e muitas vezes na prática não se faz essa operação de irrigar uma área e mudar para outra área, mas existem esses sistemas no campo.
Então, esse é o painel de controle da torre central, que faz todo o controle do sistema. Hoje, esses comandos podem ser dados via celular em áreas remotas ou numa central de operação, porque tem propriedades que têm cerca de 30, 40, 50 ou 100 pivôs operados ao mesmo tempo. Esse é um comando de um pivô central bem antigo. Aqui tem o botão liga, desliga, o reverso, que é o sentido anti-horário, o sentido horário. Então, esse sistema hoje, esses painéis são mais modernos e são painéis eletrônicos que fazem um melhor comando do que esses antigos. Mas, basicamente, essas são as funções básicas. Então, o pivô, para fazer o giro, ele tem esse anel coletor. Então, esse anel possibilita a tubulação suspensa fazer o giro em torno de um ponto central. E essa tubulação de distribuição tem um diâmetro dependente da vazão do sistema. Ela é amarrada com esses tirantes para fazer a sustentação no vão entre torres, e se utiliza esses cabos de aço. Aqui representando esses cabos de aço, esses tirantes e o suporte da tubulação. Observe aqui uma cultura de milho. Então, essa tubulação tem que ser suspensa acima da cultura. Mais uma vista dessa tubulação, aqui mostrando que existe uma flexibilidade entre as torres. Então, de pontos em pontos, tem estruturas que possibilitam a torre flexibilizar para acompanhar as ondulações do terreno. Então, essa possibilidade de acompanhar a ondulação do terreno é dada por essa junta flexível, que faz o movimento em diferentes direções. Então, as torres, elas são movimentadas por motores que possibilitam o movimento dessas rodas e a movimentação da torre em cada sistema. Esses motores são motores elétricos de cerca de 1 cavalo de potência. Esse motor tem um motorredutor que diminui a rotação do motor para as rodas. E essa velocidade depende da posição que a torre está. Como eu disse no outro slide, as torres externas têm velocidades maiores do que as internas. Aqui mostrando que muitas vezes o terreno molhado pode ocorrer o deslizamento. Por isso, os pneus são traçados para evitar o deslizamento, o patinamento no terreno irrigado com alta umidade. Esse slide se mostra o lance final em balanço. Então, esse é a última torre, é o lance final.
tem mais ou menos uns 30 metros, 20 metros. E aqui tem o aspersor canhão, que possibilita irrigar um diâmetro maior, um diâmetro irrigado maior. Existem vários tipos de pivô de acordo com a evolução. Então, muitas vezes a gente vai no campo e encontramos sistemas muito modernos ou sistemas mais antigos, que demonstram a evolução dos sistemas. Eles apresentam uma longa durabilidade, por isso que é possível encontrá-lo no campo. O tipo A, ele foi o primeiro introduzido no Brasil. Ele usa aspersores de tamanho variado, menores no centro, porque a velocidade é menor no centro, e maiores na extremidade, com a pressão de serviço inicial variando de 45 a 70 metros de coluna de água, ou seja, é uma pressão relativamente alta, e largura da faixa molhada variando de 50 a 60 metros. Então, esses aspersores maiores, eles têm um diâmetro de 50 a 60 metros, que é bem grande. O tipo B usa aspersores médios, de mesmo tamanho, mas variando o diâmetro dos bocais. Esse variando os diâmetros dos bocais, ou seja, diâmetros menores, próximos à primeira torre, e diâmetros maiores, próximos às extremidades, porque lá tem maior rotação. O espaçamento entre os aspersores diminui à medida que se afasta do centro do pivô. E a pressão de serviço varia de 45 a 55 metros de coluna de água, que ainda é alta. E a largura da faixa molhada varia de 25 a 30 metros. O terceiro tipo é o tipo mais moderno, que não utiliza aspersores. Eles chamam de difusores, que aplica a água praticamente nebulizada. Devido a esse fato, o vento exerce uma influência muito acentuada nesse tipo de pivô. A pressão de serviço varia de 25 a 40 metros de coluna de água. Portanto, é a pressão relativamente baixa, igual a aspersores pequenos, ou às vezes até como microaspersores. E a largura da faixa molhada varia de 6 a 9 metros, é a largura de microaspersor. A principal vantagem desse tipo, em relação aos outros, é o baixo consumo de energia, porque utiliza pressões muito baixas. Então, vamos ver como é a distribuição de água nesses tipos de pivô. Então, do tipo A, eles têm essa distribuição, são aspersores grandes, que têm um grande diâmetro molhado. Os aspersores do tipo B, eles têm o mesmo tamanho de aspersores, que difere desse do tipo A, que os aspersores maiores aplicam água num grande diâmetro. E esses são os mesmos diâmetros. Né? E, por último, os aspersores do tipo C, que são esses daqui, que são tipo spray, né? Eles utilizam microaspersores ou difusores que têm um raio ou diâmetro molhado muito pequeno. Esse é o sistema de pivô central mais antigo, do tipo A, em que os aspersores são colocados sobre a torre, aqui o aspersor canhão. Então, nesse extremo aqui da tubulação, os aspersores são maiores e eles decrescem no sentido da primeira torre. Os do tipo B
são aspersores menores, do mesmo tamanho, e nas últimas torres se aumenta o espaçamento e o diâmetro dos bocais para aplicar mais água, porque a velocidade é mais alta. O sistema de pivô central do tipo C é esse que apresenta esse tubo de descida, e os difusores são representados nessas pontas. Eles produzem essa aplicação de água em forma de nebulização, em consequência da baixa pressão e associada ao diâmetro bocal pequeno. Então esse é um difusor de tecnologia Wobbler para aplicação top of pipe, acima da tubulação, com excelente uniformidade. Não há necessidade de utilização de tubo de descida. Então, aqui está a tubulação, tem esse tubo de descida e tem esse Wobbler, que é um tipo de difusor de água que faz essa pulverização desse tipo. Então, a aplicação de água é baixíssima pressão e se economiza muito energia, e a eficiência de aplicação e a eficiência de irrigação é muito alta. Então, esses aspersores do tipo spray que funcionam na posição invertida. E para plantio no formato circular, cada emissor irriga uma linha de plantas. E nesse caso, a irrigação pode ser aplicada de forma localizada, com esses emissores, que é chamada de LEPA, de baixa energia, e para aplicação do sistema. Então se gasta pouca energia, e esses aspersores aplicam água muito próximos ao solo. Aqui ainda esses difusores, vendo aqui como essa água sofre essa difusão, mas ele precisa desse tubo de descida para que a água seja aplicada próximo do solo. Ainda vendo outra representação. Nesse caso aqui, são os aspersores do tipo spray. Tem aqui os tubos de descida em duplicidade para aumentar a aplicação de água. Esse sistema está aplicando água em um cultivo com semeadura de forma circular. Então aqui tem um tubo de descida, tem o difusor, colocado um acessório do tipo meia, uma meia de sapato. Então a água é depositada na entrelinha da cultura, não se faz a aspersão. E nesse caso, pode-se irrigar aqui linha sim, linha não, se irriga a outra linha. E, consequentemente, se tem uma alta eficiência de aplicação de água, semelhante aos cultivos de irrigação localizada. Então, esse é um pivô sem canhão no final da lateral ou do vão em balanço. Esse, então, é a última torre, esse é o vão em balanço que não tem pivô. Esse vão em balanço tem que ser reforçado, porque não tem sustentação de uma torre como esse trecho.
Esse é um pivô que tem um canhão, esse é um aspersor, e um canhão que está fazendo uma composição para se atingir maior alcance e aumentar a área irrigada. Então esse aqui é o canhão, demonstrando esse canhão aqui no final da lateral. Esse aqui é um aspersor, um difusor de baixa pressão. E esse canhão tem uma alta pressão. Então essa água está vindo aqui em baixa pressão para alimentar esses difusores. Para funcionar esse canhão, há necessidade de pressurizar essa água. Então se coloca uma pequena bomba nessa extremidade e essa pequena bomba vai produzir a pressão necessária para acionar esse aspersor canhão. Consequentemente, há necessidade também da fiação chegar até o ponto final do pivô para acionar essa bomba e funcionar o aspersor canhão. Então esse aspersor canhão é um custo adicional. O pivô central tem características específicas de aplicação de água. Esse tipo de sistema aplica uma lâmina muito uniforme em qualquer ponto dessa área do pivô. Você pode dizer que a lâmina bruta aplicada na primeira torre é igual à lâmina bruta aplicada na última torre ou em qualquer ponto do pivô. A velocidade angular, a velocidade com que esse sistema se move, 90, 180, 270 e 360 graus. Essa velocidade é a mesma para a primeira torre e a última torre. Porém, a velocidade escalar é diferente. A velocidade da última torre é muito maior do que a velocidade da primeira torre. E consequência disso é que em pontos próximos do centro do pivô, a intensidade de aplicação de água ou a precipitação dos aspersores é muito menor do que a precipitação dos aspersores na última torre. Como consequência disso, dessa alta intensidade de precipitação, ocorre escorrimento superficial nas últimas torres do pivô. Outra característica em relação à área do pivô pode ser mostrado com esse pivô que tem uma adutora de 400 metros. A metade dessa adutora, nesse ponto aqui, 200 metros, irriga 25% da área. Os próximos 25% da área é feito por um trecho de 83 metros, o seguinte de 63,8 e o último trecho de 53,8. Outra característica é o perfil da taxa de aplicação de água do pivô central. Como qualquer aspersor, ele apresenta essa distribuição de água, em que a maior precipitação é próximo do aspersor. Essa precipitação decresce à medida que se afasta do aspersor. Essa largura do perfil de aplicação depende do tipo de aspersor empregado. Então, conforme descrevemos, nos aspersores do tipo A, dos aspersores do tipo B ou do tipo C. Essa
largura pode ser maior no A e menor no tipo C. A fórmula para calcular a intensidade máxima de aplicação de água depende da lâmina bruta, da distância em que está o aspersor do ponto pivô, do tempo de giro e da largura da faixa molhada. E o tempo de molhamento, o tempo que esse aspersor vai passar sobre o ponto, esse tempo de molhamento depende do tempo de giro, da largura da faixa molhada, né? Da distância também do ponto em que está sendo irrigado até o ponto central do pivô. Como a taxa de aplicação de água é crescente a partir do ponto do pivô, essa característica limita o uso de pivô em solos pesados. Então, há necessidade de fazer um manejo da irrigação para evitar esse problema que geralmente ocorre nas últimas torres, onde a intensidade de aplicação de água é muito elevada. Então, essa medida de mitigar esse escoamento superficial se faz através de uma compatibilização entre a taxa de aplicação de água do pivô e a velocidade de infiltração de água no solo. A velocidade de infiltração de água no solo é uma determinação que deve ser feita no campo, porque se determina a velocidade de infiltração de água no solo com o tempo, conforme essa curva. No início, essa velocidade de infiltração de água é muito elevada, porque os poros estão vazios, o solo está seco. À medida que o solo vai umedecendo, os poros vão se enchendo de ar e predomina o fluxo saturado e a velocidade de infiltração fica constante, o que é denominado de velocidade de infiltração básica. Então, para demonstrar essa compatibilização do manejo do tempo de irrigação ou a velocidade de rotação, velocidade de giro do pivô, se aplica maior ou menor quantidade de água. Então, aqui vamos ver 3 simulações. A primeira simulação que se aplica a água durante meia hora. Então, se aplica a água, essa intensidade é crescente à medida que se passa por aquele centro da faixa molhada, né? Então, onde está o aspersor, se atinge a intensidade máxima. E demora meia hora para o sistema passar sobre um determinado ponto. Então, a duração da irrigação daquele ponto durou meia hora. E o volume aplicado foi pequeno. Então, se aplicou, por exemplo, uma lâmina de 10 milímetros. Utilizando, então, o mesmo sistema, posso manejar o sistema com o dobro do tempo. Ao invés de fazer uma irrigação durante meia hora, pode-se fazer uma irrigação durante 1 hora. Da mesma forma, o sistema vai aplicando água, agora ele caminha mais lento, atinge a intensidade máxima e volta a taxa menor. E a terceira simulação se irriga durante 2 horas. Então, poderia ser assim uma irrigação com 10 milímetros em meia hora, 20 milímetros em 1 hora e 40 milímetros em 2 horas. Vendo a relação com a velocidade de infiltração, então se eu aplico uma irrigação em meia hora, ou seja, giro o pivô com maior velocidade,
Então, vou aplicar menos água. Aplicando menos água, só 10 milímetros, vai decrescer um pouco a velocidade de infiltração, mas ela ainda é maior do que a taxa de aplicação de água no solo. Então, não vai haver escorrimento superficial. Se eu vou aplicar 20 milímetros, essa quantidade já é suficiente para umedecer o solo e vai chegar a um ponto que a intensidade de aplicação de água é maior que a velocidade de infiltração. E aí vai ocorrer escorrimento superficial. Nessa simulação, por volta de meia hora, começa a escorrer água até 1h30. Para a aplicação da taxa maior, o pivô está movendo com a velocidade menor, a velocidade de infiltração decresce bastante, porque a lâmina aplicada é mais elevada. Vai chegar a um ponto, por exemplo, nessa simulação, em 45 minutos até 1h30. Então, todo esse período aqui está havendo escorrimento superficial. Então, análise desse gráfico, a gente pode ver que para um tempo de meia hora não houve escorrimento. Para um tempo de irrigação de 1 e 2 horas, houve escorrimento superficial. Então, isso demonstra que o pivô deve ser manejado com irrigações mais frequentes, irrigações que se aplicam menores quantidades de água. Então, ao invés de aplicar 40 milímetros, que seria suficiente para 4 dias, se irriga todo dia. E com isso, se evita o escorrimento superficial. Para o dimensionamento do pivô central, nós temos que definir umas características básicas do pivô. Isso porque o pivô é uma máquina agrícola que já vem construída lá da fábrica. Nós não dimensionamos a lateral, a tubulação do pivô central, nem as pressões e nem os aspersores. Eles já vêm da fábrica dimensionados. Porém, nós precisamos definir alguns parâmetros para recomendar o pivô para a propriedade, para a cultura que nós vamos utilizar. Então, tem várias características. Esse vão entre torres é importante dependendo da declividade do terreno. A altura desse vão também é importante, depende da altura da cultura. Outra característica do pivô, se nós vamos utilizar esse vão em balanço e um canhão no final. Se nós podemos escolher os diferentes tipos de pivô, os diferentes aspersores ou difusores, e então isso faz parte do tipo de pivô. E as outras características seriam a evapotranspiração. Esse cálculo é importante para definir a necessidade da cultura e, consequentemente, a necessidade de água para a irrigação do pivô. Associado a isso, claro, tem o levantamento básico da área, que vai definir qual que vai ser a área irrigada, qual que é a altura manométrica, onde vai ser colocado o sistema motobomba, enfim, as características normais de qualquer projeto de irrigação. Então, a seguir, a gente vai ver alguns parâmetros importantes para o dimensionamento básico. A capacidade do sistema de irrigação por pivô central depende da vazão do sistema, que por sua vez depende da área irrigada ou do comprimento da lateral. E depende também do requerimento de água da cultura que apresenta maior demanda hídrica do sistema produtivo. Se compra um pivô para irrigar várias culturas
em diferentes épocas do ano. Essa vazão ou a capacidade do sistema deve ser dimensionada ou calculada pelo requerimento de pico, a cultura que mais demanda água. Outro fator de cálculo é a eficiência de irrigação. Quanto maior a eficiência de irrigação, menor é a capacidade do sistema. A vazão é dada em metros cúbicos por hora e é calculado pela seguinte equação: 1 dividido por 1000 vezes a área em metro quadrado, a lâmina bruta em milímetro e o tempo de giro do sistema. Exercício 1. Supondo um pivô de 56 hectares que aplica lâmina líquida de 5,1 milímetros por dia, sendo o tempo de giro igual a 21 horas e a eficiência de aplicação de 85%. Qual é a vazão do sistema de irrigação? Então, aplicando a fórmula do slide passado, nós temos a lâmina bruta, área vezes lâmina bruta dividido por tempo de giro. Então, precisamos calcular a lâmina bruta. Lâmina bruta é a lâmina líquida dividido pela eficiência de irrigação ou de aplicação. Então, é 5,1, dado aqui no problema, 85, eu vou usar 0,85, é a lâmina bruta, é 6 milímetros. Substituindo na fórmula, 56 vezes 10 a quarta metros quadrados, vezes 6 milímetros por hora, 6 milímetros, dividida por 21 horas. A vazão requerida nesse pivô é 160 metros cúbicos por hora. O cálculo da lâmina aplicada por volta do pivô é dado por essa fórmula. A lâmina bruta aplicada é igual a 1000 vezes a vazão, vezes tempo de giro, vezes a área. Simplesmente é a fórmula anterior em que se isola a lâmina bruta para o primeiro termo. Essas são as unidades. O exercício 2, pivô com tempo de giro para dar uma volta em 17 horas e meia. A área de 56, vazão de 160 metros cúbicos por hora. Qual a lâmina aplicada? A lâmina bruta é 1000, 160 vezes 17,5 dividido para 56 hectares. A lâmina bruta é 5 milímetros. No problema 1, esse giro era de 21 horas e a lâmina bruta era 6 milímetros. Isso demonstra que, se eu utilizar um tempo de giro mais rápido, essa lâmina bruta vai ser menor. Outros parâmetros a serem determinados são o raio irrigado e o comprimento da linha lateral. Nesse slide aqui, temos esquematicamente representado o pivô. Essa é a primeira torre, ou a torre pivô. A linha suspensa, a segunda torre. Esse vão entre torres, os emissores representados acima da torre e até a quarta torre, que corresponde à última nesse esquema. Tem o vão em balanço, que é um trecho da linha lateral que pode ou não ter um canhão no seu final. Esse canhão aplica água e forma um raio molhado. Então, o raio irrigado corresponde a essa área molhada que o sistema de irrigação vai irrigar. Então, o raio irrigado corresponde ao raio da área irrigada, e que vai da distância dessa extremidade até o ponto do pivô.
comprimento da lateral é a distância da lateral do ponto que está esse canhão até o ponto do pivô. E tem ainda a distância que vai da ponto de pivô até a última torre. É o raio da última torre. Então é importante calcular o raio irrigado do pivô. Temos a área, que é π vezes r ao quadrado. Podemos calcular, isolar o raio. Então fica a área, se a gente souber a área necessária para irrigar, podemos calcular qual que é o raio irrigado. A área dividida por π e achar a raiz quadrada. Podemos desdobrar esse termo da equação como L, que é o comprimento da lateral, que vai da primeira torre até a extremidade do vão em balanço, mais 0,4 vezes R. R é o raio de alcance do canhão. Então, o canhão final, na lateral, a gente considera 40%. Esse 0,4 é 40% do raio de alcance, conforme recomendado na literatura. Podemos calcular, então, o comprimento da lateral, sendo que o pivô possui um canhão no final da lateral. Então, a lateral pode ser desdobrada entre o comprimento dela, da lateral, que é o raio da última torre, e mais o vão em balanço. Exercício 3, para uma área de 56 hectares, qual é o raio irrigado? Com raio irrigado, podemos calcular pela raiz quadrada da área dividido por π. A área é 56 vezes 10 à quarta metros quadrados dividido por π dá 422 metros, que corresponde a essa distância da primeira torre até a 40% do alcance do canhão colocado na extremidade da lateral. Qual que é o comprimento da lateral, sendo que esse pivô possui um canhão no final da lateral com raio de alcance de 30 metros. Então, esse canhão tem raio de alcance de 30 metros. Vou achar o comprimento da lateral. Então, o raio inteiro é igual ao comprimento da lateral mais 40% do raio de alcance do pivô do canhão. Então, posso isolar a lateral, é o raio menos a 40% do raio do canhão. O raio irrigado é 422 menos 0,4 vezes 30 metros, dá 410 metros, que é o comprimento da lateral. Exercício 4. Qual o aumento da área irrigada quando se usa o canhão no final da lateral, como no exemplo anterior? Então, a área sem o canhão. A área sem canhão, o raio irrigado é igual ao comprimento da lateral, ou seja, 410,2 metros. Para calcular a área irrigada, é π vezes L ao quadrado. Então, é π vezes 410 ao quadrado, dá 528.617 metros quadrados, que é 52,9 hectares. A área irrigada com o canhão é 56 hectares. Então, o aumento absoluto de área, quando se coloca o canhão, 56 hectares. Sem o canhão, 52,9, se ganhou 3,1 hectares com o canhão no final do pivô, da linha lateral do pivô. E o aumento relativo é 3,1 dividido por 52,9.
Então, se aumentou 5,9% da área irrigada, colocando-se um pivô no final da linha lateral. Exercício 5. Considere um pivô central com capacidade de aplicar a lâmina bruta de 9 mm em um tempo de giro de 20 horas. Com esses dados, calcule a intensidade máxima de aplicação de água em um ponto localizado a 200 metros do ponto do pivô e em outro a 400 metros. Assuma a 200 metros do pivô a largura da faixa molhada WR de 12 metros e que a 400 metros esse WR, que é a largura da faixa molhada, é de 15 metros. Então, a intensidade máxima de aplicação é 8 vezes a lâmina bruta vezes a distância do pivô, do centro do pivô, dividido pelo tempo de giro, dividido pela largura da faixa molhada. A 200 metros, só substituindo 8 vezes a lâmina bruta, que é 9 vezes 200 metros. Então, vamos calcular para 200 metros, dividido pelo tempo de giro, que é 20, e da largura da faixa molhada se aplica 60 milímetros por hora nesse ponto a 200 metros do ponto do pivô. Então, agora vamos calcular a 400 metros do ponto de pivô, ou seja, indo mais para a extremidade do pivô. Aqui tem uma velocidade maior e, consequentemente, a gente espera uma intensidade maior, ou seja, a 400 metros, a largura da faixa molhada é 15, o resto se mantém igual. Então, se aplica 96 milímetros por hora. Ambas as intensidades de aplicação de água são muito elevadas e pode ocorrer escoamento superficial se essa lâmina aplicada for muito alta e exceder a velocidade de infiltração do solo. Outra parte desse exercício, para os dois pontos considerados, 200 e 400 metros, calcule tempos de molhamento quando o giro completo é feito em 18 e 36 horas. Então, é o quanto tempo que fica irrigando em um determinado ponto para a distância de 200 e 400 metros e se o giro é mais lento ou mais rápido, ou mais rápido 18 horas ou mais lento 36 horas. Então, primeiro, essa fórmula, o tempo de molhamento é igual ao tempo de giro, a largura da faixa molhada, dividido por 2π, vezes a distância do ponto considerado ao centro do pivô. Vamos considerar a 200 metros de distância do centro do pivô, um tempo de giro de 18 horas, substituindo na fórmula, vai dar 0,172 horas, ou 10 minutos. Então, naquele ponto, o pivô vai passar naquele ponto e vai ficar irrigando aquela área por 10,2 minutos. Então, essa é uma velocidade rápida, um giro em 18 horas. Vamos pensar no giro em 36 horas. Então, vai demorar mais, vai ficar 20 minutos. Então, aumentou de 18 para 36 horas, dobrou o tempo, quer dizer, diminuiu a velocidade pela metade e essa área vai ficar irrigando durante 20,6 minutos, isso a 200 metros.
Agora vamos para um outro ponto a 400 metros de distância do centro do pivô. O tempo de giro de 18 horas vai demorar 6 minutos e meio irrigando, então, porque nessa extremidade a velocidade é mais alta. Então vamos dobrar o tempo, vai também dobrar a velocidade e vai ficar irrigando mais tempo também, 12,9 minutos, que vai ficar irrigando sobre essa área. Como eu disse anteriormente, o tempo de molhamento num determinado ponto depende também do tipo de pivô, dos aspersores que são colocados nesse pivô. Anteriormente nós definimos o tipo A, o tipo B e o tipo C. Então vamos ver um exemplo aqui do tempo de molhamento de pontos situados a 50 metros do centro a 100, 200 e 400 metros. Vamos ver tempo de giro de 24 horas ou de 48 horas. Vamos tomar o exemplo do pivô tipo A, que ele tem a faixa molhada de 24 metros ou faixa molhada de 27 metros a 100 metros ou faixa molhada de 40 metros a 200 e faixa molhada de 35 metros a 400 metros de distância. Ou seja, quanto mais longe do centro do pivô, a faixa molhada é maior, porque os aspersores são maiores. Os pivôs do tipo B, essa faixa molhada é 27, 27, 27 e 27, ou seja, os aspersores são do mesmo diâmetro de alcance e eles variam bocais e a densidade de aspersores para variar a taxa de aplicação que deve ser maior na extremidade. O pivô do tipo C são aqueles difusores, eles têm um pequeno diâmetro molhado, essa faixa molhada é muito pequena, 9 metros também constantes. Então, vendo o tempo de molhamento, aqui demora uma volta de 24, demora 110 minutos no início da linha, a 50 metros, e demora 30 minutos no final da linha. Dobrando esse tempo, vai dobrar o tempo de molhamento também. Comparando esse pivô tipo A com o último, então demora 41 minutos para molhar uma determinada área, porque a área é muito estreita, demora só 41 minutos. E aqui, a 400 metros, mais próximo da extremidade, demora só 5 minutos. Então, a taxa de aplicação, vamos supor que eles estão aplicando a mesma quantidade de água, o tipo A e o tipo C. Para aplicar a mesma quantidade de água, esse pivô tipo C vai aplicar uma intensidade muito mais elevada do que o pivô do tipo A. E, consequentemente, pode ter escorrimento superficial. Passamos agora a apresentar o funcionamento do pivô central, do funcionamento da máquina, que é o pivô central. Ele é comandado pelo painel de comando do pivô, que nesse painel tem o percentímetro, que ajusta a velocidade de movimento da última torre. Se ele tiver ajustado em 100%, ela se move continuamente na velocidade de aproximadamente 250 a 280 metros por hora. Então, para esse painel de controle, seu nome
per centímetro. O movimento do sistema de pivô central se dá pela movimentação das torres em cada setor do pivô. Essas torres estão sustentadas sobre rodas e têm motores que têm uma caixa de controle individual para cada uma dessas torres. Existe um motor e existem mini interruptores nessa caixa de controle. O pivô é inicialmente em repouso, ele está em linha reta. Ao iniciar o movimento, se liga o percentímetro, liga a chave de movimentação, tem cabos elétricos que levam a eletricidade para esses motores que estão instalados em cada uma dessas torres. Esses motores fazem o acionamento dessas rodas e desalinham a última torre. Quando esse ângulo chega a cerca de 5 graus, essa movimentação da última torre para e liga esses interruptores da penúltima torre. Essa, por sua vez, ela se movimenta e se alinha à última torre, porém fica desalinhada à antepenúltima torre. E liga o mecanismo e movimenta a penúltima torre e assim sucessivamente até a primeira torre. E novamente volta para a última torre, fazendo a movimentação do pivô, que pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. No painel, ou através de controles remotos, é possível regular a velocidade do pivô. Os pivôs mais antigos tinham um dial que regulava a velocidade com que o pivô completava um ciclo. Podíamos regular esse pivô pelos percentímetros, que chamaríamos de 100%. 100% seria a velocidade máxima do pivô. O giro mais rápido do pivô, em que o pivô aplica uma lâmina mínima. À medida que o pivô atrasa, por exemplo, pela metade, ele vai aplicar o dobro da lâmina. Ele pode regular esse pivô, por exemplo, para 30%, ele vai aplicar uma lâmina maior, porque o sistema está se movendo com uma velocidade menor. Ele fica mais tempo sobre a área e então aplica uma lâmina maior. Então esse percentímetro é dado em porcentagem e representa qual a porcentagem da sua velocidade máxima que esse pivô está programado para se movimentar. E com isso se regula a lâmina a ser aplicada. Para exemplificar a utilização do percentímetro, vamos utilizar o exercício 6. Vamos assumir um pivô central que foi dimensionado para aplicar uma lâmina mínima de 3,5 milímetros. O turno de rega é de 2 dias. Considerando que o pivô tem uma eficiência de irrigação de 85%, qual deve ser o valor da regulagem do percentímetro para repor a lâmina de água evapotranspirada? E nos dá os dados. No dia 1 se consumiu 6,8 milímetros. No dia seguinte se consumiu 5,7 milímetros. Como o turno de rega é 2 dias, devemos somar o consumo de água nesses 2 dias, que dá 12,5 milímetros. Essa é a lâmina que nós vamos aplicar, é a lâmina líquida. Nós temos que levar em conta as perdas. Então, a lâmina líquida
precisamos achar a lâmina bruta. A lâmina bruta é a lâmina líquida dividida pela eficiência de irrigação. 12,5 dividido por 0,85, 85% é a eficiência de irrigação. Então, nós precisamos aplicar 14,7 milímetros para que sobre 12,5 milímetros para repor a água no solo, o solo fique na capacidade de campo. Então, para aplicar esse 12,7 milímetros, qual deve ser a velocidade que eu tenho que regular o percentímetro? Então, tem a fórmula, a porcentagem da velocidade máxima. A velocidade máxima eu aplico a lâmina mínima. A lâmina mínima é 3,5 milímetros. E a lâmina bruta que eu tenho que aplicar é 14,7 vezes 100. Então, tenho que regular o percentímetro em 23,8. Então, tenho o dial que mostra 23,8 e esse pivô vai girar a cerca de 23% da velocidade máxima. E aí ele aplica essa lâmina de 14,7 milímetros. Vamos fazer mais outros exercícios para ver cálculos que são úteis para a operação do pivô. Vamos assumir agora um pivô central dimensionado com os seguintes dados. Tempo de giro, 20 horas. Velocidade de deslocamento da última torre, ou velocidade 100%, é de 288 metros por hora. Comprimento do balanço, 12 metros. Canhão final ausente. Tipo de emissor é um emissor SPEI daquele sistema tipo C. Área irrigada pelo pivô, 68 hectares. Turno de rega é diário. Eficiência de irrigação, 85%. Evapotranspiração de referência, 5 milímetros por dia. E coeficiente de cultura, 1,2. Pede para calcular a lâmina bruta diária que o pivô deverá aplicar. Então, fazer o cálculo da lâmina líquida é igual ao consumo de água da cultura, ETC. A evapotranspiração da cultura é o coeficiente de cultura vezes a evapotranspiração de referência. 1,2 vezes 5 dá 6 milímetros por dia. É a lâmina líquida que o sistema tem que aplicar. Mas precisamos corrigir as perdas. Então, o sistema precisa aplicar a lâmina bruta, que é a lâmina líquida, dividido pela eficiência de irrigação. 6 por 0,85, a lâmina bruta é 7,1 milímetros. Vamos calcular o volume bruto de água diário que deverá ser aplicado pelo pivô. Então, o volume de água é a lâmina bruta vezes a área. É 7,1 milímetros nos 68 hectares. 68 vezes 10 a quarta metros quadrados dá 4.828 metros cúbicos. A vazão a ser bombeada é volume dividido por tempo. Eu quero esse volume por tempo em 24 horas. Então, 4.828 dividido por 24 dá 201 metros cúbicos por hora. O cálculo seguinte é a determinação do raio irrigado. O raio irrigado é a área irrigada dividido por π, no caso é 68 hectares, 68 vezes 10 a 4 metros quadrados, dividido por π é 465 metros, é o raio irrigado. Nesse pivô não tem
o canhão na extremidade da linha lateral. O raio irrigado, então, é igual ao comprimento da lateral, que é 465 metros. O próximo cálculo é o raio até a última torre. Então, o raio até a última torre, iniciando no centro do pivô até esta torre. Então, é o raio da lateral menos esse vão em balanço. Esse trecho da lateral que está em balanço. Então, o raio irrigado é igual à lateral, nesse caso, o raio da última torre até o vão em balanço. Eu quero achar o raio da última torre. Eu já calculei o raio irrigado aqui, 465, e é dado o vão em balanço é 12 metros. Então, é 453 metros essa distância do raio até a última torre. O tempo mínimo para completar uma volta. O tempo mínimo é quando a velocidade é máxima. A velocidade é 100%. Então, nessa velocidade de 100%, o pivô vai fazer um giro sobre o perímetro da área molhada. Então, sobre 2π vezes o raio irrigado, dividido por tempo. Então, espaço sobre tempo. Velocidade é espaço sobre tempo. Então, queremos saber o tempo. Então, vamos isolar o tempo. É 2π vezes r dividido pela velocidade. A velocidade do pivô é dada aqui, 288 metros. E o raio irrigado é 453. Se leva 9,9 horas para dar uma volta quando esse pivô é funcionado com a velocidade máxima. Então, o giro mais rápido dele é 9,9 horas. E qual que é a lâmina mínima aplicada por volta? A lâmina 100%, né? É quando o pivô faz a volta num tempo uma velocidade mais rápida ou no tempo menor. Então, a lâmina mínima é igual ao tempo 100% vezes a lâmina bruta dividido pelo tempo de giro. Então, esse pivô, a gente sabe que ele aplica, ele dá um giro em 20 horas e ele aplica 7,1 milímetros, conforme nós calculamos. Ele precisa aplicar essa lâmina de 7,1 milímetros, que é a lâmina bruta. E ele leva 9,9 horas. Então, essa lâmina mínima é de 3,5 milímetros. E quanto que eu tenho que regular o percentímetro para aplicar a uma determinada lâmina bruta? No nosso caso, é 7,1 milímetros. Então, tem a fórmula do percentímetro, que é a lâmina mínima sobre a lâmina bruta vezes 100. Nossa lâmina mínima é 3,5, que calculamos agora. A lâmina bruta é o requerimento da cultura, 7,1 milímetros vezes 100. Então, precisamos regular o percentímetro em 49%. Ele vai girar na velocidade equivalente a 49% da velocidade máxima. Então, este é o fim da aula 8.